Começa agora Betel Dominical. Os ensinamentos do Senhor nas ondas do rádio. Apresentação de José Roberto Carvalho. Bom dia, muito bom dia a todos vocês ouvintes da Rádio Ice, rádio da Igreja Cristã Evangélica. E começamos agora mais um Betel Dominical, pontualmente às 10 horas da manhã, no dia 24 de novembro de 2019. É isso aí, o ano já está acabando, mas você fica conosco aqui no nosso Betel Dominical até o final de novembro e talvez mais um pouquinho de dezembro. Então, eu tenho certeza que será uma grande bênção nessa próxima uma hora, falando sobre a vida de Samuel, e mais o livro de Samuel, e mais especificamente hoje, o nosso tema é sobre a degeneração da liderança sacerdotal, onde nós vamos falar um pouco mais sobre o sacerdote Levi e os seus filhos Ofni e Finéias, tá? Então, se você tem interesse nesse tema, fique conosco, nos acompanhe, que eu tenho certeza que será uma grande bênção. Lembrando a todos vocês que nos acompanham aí, que nós temos um canal no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, basta você pesquisar lá, Rádio Ice Betel Dominical, inscreva-se, clique no sininho que você receberá sempre que houver um vídeo novo, você receberá as notificações no seu celular, no seu computador, enfim, tá bom? E também no Facebook, nossos vídeos ficam gravados no Facebook e você pode ter acesso sempre que você quiser, tá bom? Bom, começamos hoje a lição de número 4, lembrando que todo esse nosso conteúdo, ele é retirado da revista CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? É uma revista que ela tem uma impressão trimestral, e nesse último trimestre de 2019, nós estamos aqui falando sobre o governo divino em mãos humanas. Então, se você olhar aqui a nossa foto, né, nós temos aqui a nossa revista, o governo divino em mãos humanas, e nós já falamos sobre 3 lições. Falamos sobre a lição de número 1, conhecendo os 2 livros de Samuel, que é 1 Samuel e 2 Samuel. A lição de número 2, nós falamos sobre o nascimento de um líder profético em Israel, que foi o nascimento de Samuel, cujos pais eram Eucana e Ana, né, a questão de Ana ser estéril, e de ela ter ido procurar o profeta Eli, e de ela ter conseguido ter um filho, e ela ter consagrado o menino ao nazireado desde o momento que ele foi desmamado, né? Depois a lição de número 3, a chamada profética de Samuel, quando Samuel, com 12 anos, ele começa a ouvir a voz de Deus e começa a distinguir, né, e ter mais experiências com o Senhor. E a lição de número 5 e a lição de número 4 hoje, a degeneração da liderança sacerdotal, onde nós vamos falar sobre Ofni e Finéias e a complacência e a leniência que o pai deles, que foi o sacerdote Levi, teve em relação aos 2 filhos, né? Então é isso aí. Então vocês estão vendo aqui a nossa revista, Lições Bíblicas, uma publicação da CPAD, o governo divino em mãos humanas. Bom, antes de nós entrarmos no tópico, eu quero dar um bom dia aqui para o meu querido, meu caríssimo Marcelo Bonoro. Marcelo, bom dia, como você está? Bom dia, amigos ouvintes, amigos internautas, vocês que nos acompanham pelo aplicativo da rádio, né, da Rádio Cristã Evangélica, e também pelo Facebook, a nossa página no Facebook. Um domingo especial, pensei que o Beto não ia me chamar, que ele já estava começando, que ele já começou a lição sem me chamar, mas tudo bem, né? Eu sei que ele ia me chamar. Mas é um prazer enorme estar com vocês, estava com saudade, hoje vim até meio barbudo, peço desculpas, a correria do dia a dia, mas vamos, que a lição hoje promete. É isso aí, então o objetivo da lição, o objetivo geral, evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. É isso aí, falar um pouco aqui de santidade, objetivos específicos, destacar a degeneração dos filhos de Eli. Perdão, eu estava falando Levi, não é Eli, o sacerdote Eli. Destacar a degeneração dos filhos de Eli, pontuar a sentença do juízo de Deus e mostrar as consequências do pecado, né? Quais são as consequências do pecado. Então, os nossos objetivos estão aí. E a nossa leitura bíblica encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 2, de 22 a 25, que diz assim: Era, porém, Eli, o sacerdote, já muito velho,
e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Porém, pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Em continuação, então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel, e disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então tá aí a passagem, né, onde o Senhor ele executa o juízo sobre a casa de Eli. É sobre isso que nós vamos falar mais para frente. Texto áureo, 1 Samuel, e disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Né? Então, aqui é o sacerdote Eli falando das transgressões de Ofni e Finéias, que eram seus filhos, né? E a verdade prática: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Ponto central: o pecado deve ser evitado a todo custo, né? O pecado deve ser evitado a todo custo. Então esse aqui é o ponto central, né, da nossa lição de hoje. A introdução: nesta lição veremos que os filhos de Eli não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio. Assim, Deus agiu de modo punitivo, né? Então vamos lá, o tópico de número 1 vai falar sobre o que aconteceu com os filhos de Eli, que eram Ofni e Finéias, né? Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, por seu turno, não valorizaram a posição que Deus lhe dera, desprezavam a oferta do Senhor e degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades. Então, o que aconteceu qual foi a atitude que esses dois sacerdotes tiveram e acabaram pecando contra o Senhor? Eles foram muito negligentes e não respeitaram a lei de Moisés, porque ali, como eles eram sacerdotes, eles tinham que cumprir várias obrigações no ofício de sacerdotal. E em uma delas era não mexer nos sacrifícios, nas ofertas que as pessoas colocavam e iam sacrificar ali no templo, né? Então, por exemplo, quando o povo ele se dirigia a Siló, que era o centro religioso da época, ali você tinha o templo, você tinha ali onde se fazia as ofertas, né? E Ofni e Finéias, eles têm uma passagem que vai falar que eles com um garfo, eles enfiavam ali na carne dos animais e pegavam para si. Então eles desrespeitavam, eles profanavam o sacerdócio que eles tinham ali diante do Senhor. Então esse era o primeiro erro que eles cometeram, né? De desrespeitar uma lei que Deus tinha dado lá para Moisés, e eles sabiam disso, eles tinham consciência de que eles não poderiam fazer aquilo, e eles fizeram, eles habitualmente, deliberadamente faziam aquilo. Ou seja, eles sabiam que eles estavam cometendo um erro e eles continuaram, né? O segundo foi a questão da imoralidade, por eles se envolverem com outras mulheres de outras etnias, o que era proibido na lei de Moisés, né? Então, o que acontece? O pai deles, que era o Eli, chega diante deles e fala: olha, vocês não podem fazer isso, vocês não podem, o que vocês estão fazendo está errado. Só que Eli, ao invés de ele ser mais firme e talvez até destituí-los do sacerdócio, Eli simplesmente foi complacente e leniente, né? Ele avisou, mas os filhos continuaram fazendo a mesma coisa, né?
Ou seja, o que vai acontecer? Os filisteus vão cercar Israel, vão ali lutar contra Israel, e um dia 30.000 homens do povo de Israel são abatidos e são mortos. Então Israel sofre uma derrota por conta desse pecado que havia ali no meio do povo de Israel, né? Então, o que esse primeiro tópico está falando é que quando não valorizamos o que Deus nos deu, né, você tem uma consequência disso, né? Eli era avançado em idade, ele tinha já 98 anos. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Então, o Eli, que ele era o sacerdote principal, o pai, ele era um homem de Deus, né? Porém, os filhos tinham atitudes erradas, né? Então, não se tem menção dos abusos. Seu principal erro foi não corrigir os pecados de seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre estes. Foi um pecado por omissão e complacência, né? Ou seja, Eli, Marcelo, ele não cometeu nenhum tipo de pecado, mas ele errou em ser omisso, né? Em se desviar e ser omisso, porque ele viu o que os filhos estavam fazendo, e ele, ao invés de ter uma atitude mais enérgica, ele simplesmente conversou com os filhos, falou, mas os filhos não deram ouvido. Então, qual que foi o pecado de Eli? Foi ter sido omisso. Então, olha que coisa interessante. Às vezes a gente peca, não é porque a gente peca, comete o pecado em si, mas por uma omissão, né? Ou se você se omitir, isso também quer dizer que você tem culpa no cartório, né? Não somente foi o pecado de omissão, mas sim, eu vejo o principal erro, e que muitas pessoas cometem nos dias de hoje, é na educação dos filhos. Porque, veja bem, o filho é nada mais, nada menos do que o pai e a mãe foi para eles. É um espelho, né? É um espelho. Então, se você não educa os filhos no caminho do Senhor, você vai colher esses frutos. É o reflexo. Então, não somente o pecado de omissão, eu entendo nesse ponto, mas sim a questão do pai e a mãe ser exemplo para os seus filhos, né? Então, Eli, eu tenho quase certeza, a Bíblia não menciona isso, mas ele deve ter pecado na questão da educação dos filhos, porque você percebe claramente que filhos que estão, que têm pais como exemplo de dedicação, de homem de Deus, de servo do Senhor, eles enveredam pelo caminho da retidão e tem nos pais o exemplo, e eles respeitam o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz. Então, aí nesse caso eu vejo a omissão e também a questão da educação dos filhos. Talvez o principal erro, mais do que a omissão, foi de ter dado aos filhos uma educação, como se diz, uma má educação. Sim. Né? Sim. Então, isso serve de alerta para nós, pais, né? Estar sempre acompanhando os filhos, né? Não deixar eles à vontade, porque a tendência do homem é veredar pelo caminho errado. Se você pega uma criança, logo quando ela nasce, eu sempre cito esse exemplo, né? Com o seu um aninho de vida, você chega e fala, aquela criança nunca notou aquela tomada, nunca notou. Você fala, não vai ali e põe o dedo ali. É a mesma coisa do que você falar para ela, vai lá e põe o dedo. Você já reparou nisso? Sabe, a tendência é o natural do homem sempre querer desafiar. Sabe, por que eu não posso colocar o dedo ali? Quer experimentar. Quer experimentar, Então o pai e a mãe tem que sempre guiar. Então, eu volto a falar da importância da nossa escola bíblica dominical. Todos os domingos aqui na nossa igreja, na Rua das Giestas, número 1400, aqui na Vila Alpina. Um trabalho muito bem feito pela nossa querida irmã Veridiana, né? Onde as crianças vêm aqui aprender da palavra do Senhor. Já logo de criança
tendo conhecimento do amor de Deus, de tendo contato do que Deus tem para ela, sabe? As crianças já tendo esse contato tão pequenas, quando cresce, a palavra nunca vai se desviar do coração dela. Eu sou fruto de escola bíblica dominical e sei quão importante é esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, né? Que muitas vezes a gente não vê os resultados assim tão imediato, né? Imediato, mas é um trabalho que fortalece, que faz com que a semente da palavra do Senhor fique cravada no coração das crianças. E é um trabalho bonito, porque as crianças chegam aqui logo cedo, tomam o seu café da manhã, né? Antes de começar a escola, eles oram, cantam, e depois cada um vão para suas salas com os seus professores, tudo dividido em faixa etária, né? É bem organizado, tudo muito limpo, tudo muito feito com amor pelos irmãos e pelas irmãs, tudo dirigido pela nossa querida irmã Veridiana, que é um trabalho muito intenso e muito íntegro. Então você que é pai, você tem um compromisso de trazer o seu filho aos caminhos do Senhor. Olha que trabalho bonito, independente da tua religião, sabe? Independente, nós não queremos falar aqui sobre religião, só queremos falar da educação dos seus filhos. Quão importante é você ter o cuidado de levar o teu filho aos caminhos do Senhor. Porque a palavra, a semente plantada junto à boa terra, e nós sabemos que a criança é a boa terra, é uma terra fértil, a semente lançada naquele coraçãozinho jamais será apagada. Então, você que é pai, você pode trazer os seus filhos, vão ser muito bem cuidados aqui pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs. Todo domingo às 9h30 da manhã, você pode trazer aqui e vai ser uma bênção na vida deles, eu creio, em nome de Jesus. É isso aí. Bom, ainda no tópico 1, falando sobre a degeneração dos filhos de Eli. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida, para freá-los, pois o que faziam era por demais escandaloso. Foi preciso uma ação do próprio Deus. Então, chegou um certo momento que Deus teve que colocar um basta naquela situação, né? E a situação foi que os filisteus, eles se levantaram contra Israel, lutaram e prevaleceram contra a nação de Israel. Então, em um só dia, 30 mil homens do povo de Israel caíram mortos nessa batalha. E posteriormente, numa outra batalha, mais não sei quantos mil homens também são mortos, né? E aí acontece o que a gente vai falar já já. Então, a degeneração dos filhos de Eli: não barganhe a posição que o pai lhe concedeu, valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele junto ao trono divino, né? Então aqui está falando sobre a pessoa, ela não trocar os prazeres da vida pelo ministério que ela tem com o Senhor, né? Então, às vezes, a gente olha, né, para o mundo, para as coisas, para os prazeres do mundo, para as coisas boas que o mundo tem para oferecer, e a gente acaba trocando, né, por aquilo que é o seu ministério, aquilo que é o seu chamado. Então, a revista está trazendo isso aqui, ó: não barganhe a posição que o pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele junto ao trono divino. Então tá aí, né? Para os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano, pois eles pecaram diretamente e deliberadamente contra Deus. Ou seja, eles estavam cometendo pecado, não contra uma outra pessoa, não fazendo mal para outra pessoa, mas eles estavam pecando contra o próprio Senhor, né? Como eles não se arrependeram, o juízo divino era inevitável, a ira de Deus se acenderia contra eles. Então, a pergunta é, trazendo isso para os dias de hoje, como que é a ação de Deus com relação ao homem que peca, o homem que vive em pecado e sabe que aquilo é errado e continua fazendo aquilo? Será que Deus age da mesma forma? Será que Deus pune com morte e tal? Não, Deus não pune com morte, mas existe uma consequência para o pecado, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? Então, os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. Isso está em Tito 2.7.
né? Então, quais são as consequências para quem peca contra Deus? Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente aos que ensinam e estão em posição de liderança, Tiago 3:1, né? Então, uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás e que me chamou muita atenção foi o fato de que Deus, muitas vezes ele tolera o pecador, mas ele não tolera o pecado, né? Então, Deus ele tolera o pecador, mas existe uma consequência para quem peca, existe um desdobramento, algo vai acontecer ali na vida espiritual da pessoa, né? Mas Deus não tolera o pecado. Por quê? Porque o nosso Deus é santo, né? Ele habita na santidade e ali não existe a possibilidade de haver nada de pecado ali. Bom, então a síntese do tópico 1 vai dizer: os filhos de Eli não valorizaram o que Deus lhe deu, trocaram pelos prazeres da vida e receberam as consequências por isso, tá? Então, o que a lição está trazendo é que para todo pecado existe uma consequência, né? Inclusive o pecado por omissão, o pecado que você sabe que às vezes uma pessoa está fazendo alguma coisa errada, ou que você está fazendo alguma coisa errada, e você se omite, ou você... Então a omissão também ela tem que ser levada em consideração, né? E Samuel, onde aparece Samuel nessa história? A experiência profética de Samuel. Samuel, o jovem profeta, recebeu uma séria e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a própria casa de Eli, o seu mestre. Então, olha que imagina a situação. Samuel, que cresceu aos pés de Eli, a primeira palavra que ele recebe de Deus é contra a própria casa do mestre dele. Então ele ficou até constrangido de chegar diante de Eli, que era o sacerdote que ensinou ele as coisas, e falar: Eli, seus filhos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro, toma cuidado, né? Então, a segunda lição que a gente entende aqui é que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não se importa com a idade de alguém quando a questão é fazer a vontade divina. Então, 1 Samuel 3, de 15 a 18. Então, o Senhor ele não faz acepção de pessoas, né? Porque o sacerdote ele era ali o sacerdote mais importante que havia na nação de Israel. E a palavra que Deus traz a Samuel era contra o próprio sacerdote ali, né? Então olha que o Senhor ele realmente ele não olha a quem ele vai repreender, né? E vai exercer o juízo, né? Se Deus exortou o próprio Davi, sim, né? Que era rei, né? Que era rei. Deus, ele é amoroso e misericordioso. Porém, ele estabeleceu normas e regras, leis que nós devemos seguir e devemos respeitar, né? Uma casa sem ordem, nós vemos isso em nossa casa. Se não estabelecermos ordens e regras em nossa própria casa, com os nossos filhos, com o nosso próprio cônjuge, a casa vira uma baderna, né? Sim. Você tem que ter regras, leis. Tudo que é dirigido e estabelecer regras, leis, não quer dizer que você não seja amoroso, que você não tenha amor no teu coração. Não, pelo contrário. Você estabelece porque você ama, porque você quer ver as coisas funcionando bem, né? A partir da nossa própria casa, né? E Deus, imagine Deus na sua integridade e na sua divindade maior. Precisa ter regras, precisa ter leis, precisa se ter o cuidado ao fazer a obra de Deus, porque não é de qualquer jeito e de qualquer maneira, não é verdade? Exato. Então, tenha como exemplo a nossa própria casa. Você estabelece regras consigo mesmo. Você não estabelece regras? Sim. Fala, a partir de amanhã eu vou acordar, vou para academia, depois de tal hora da academia eu vou trabalhar, depois do trabalho eu vou voltar, vou estudar. Você está estabelecendo regras para si mesmo. Então, as coisas funcionam perfeitamente quando você estabelece regras. Quando você deixa as coisas de qualquer jeito, as coisas simplesmente, você deixa de passar, não deu para fazer isso, poxa, não deu para fazer isso, entendeu? Então é preciso ter regras.
E no caso dos filhos do profeta Eli. Eles não cumpriram as regras. Não cumpriram as regras que foram estabelecidas. Eles exerciam uma função na casa do Senhor e, além de não cumprirem, eles profanaram o sacerdócio daquilo que era mais sagrado. E na posição que eles tinham, era algo grave, né? Você profanar a casa do Senhor, né? Então eles foram punidos por isso, né? E Deus usou, olha que nem você acabou de citar, o próprio profeta Samuel, que viveu na casa do próprio Eli, né? Cresceu na casa do Senhor para levar a mensagem pro profeta, né? Então Deus, e detalhe importante, tudo que a gente faz aqui na terra, tudo há consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é estabelecido por Deus e é fato. Então, se você planta laranja, você não vai colher limão, você não vai colher uva, você vai colher laranja. Então, tudo que nós fazemos aqui na face da terra, há consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é importante nós sempre andarmos nos caminhos do Senhor, plantar o que é bom, a semente boa, para que possamos colher bons frutos, para que possamos colher o que é agradável e prazeroso aos olhos do Senhor. É isso aí. Bom, então o que acontece? Eli recebe a sentença da parte do profeta. Deus havia sentenciado a casa de Eli, viria a morte e destruição sobre ela. Então Eli aceita essa sentença, né? E qual seria essa sentença? Essa sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Israel, né? Os filhos de Eli foram mortos, houve a captura da Arca da Aliança, símbolo da presença divina, e ao saber disso, e principalmente de que a arca havia sido levada, Eli caiu e quebrou o pescoço. Olha que coisa! Quando os filisteus invadem Israel, eles, além de matarem os judeus, eles levam e capturam a Arca da Aliança. Eles levam consigo a Arca da Aliança, eles roubam a Arca da Aliança, e um dos mensageiros de Israel vai dar a mensagem para Eli, né? E ele chega lá com pano de saco, com cinza na cabeça lá para dar essa mensagem. E no momento que ele fala que os 2 filhos de Eli foram mortos no mesmo dia por conta dos filisteus e que a arca foi levada, o sacerdote Eli toma um susto e ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Olha que tragédia, olha que coisa, né? A Bíblia tem cada história que realmente é impressionante, né? E detalhe importante, isso daí cita até faça até um comparativo para os dias de hoje. A importância de você ter cuidado com os filhos, né? De levá-lo à presença do Senhor logo de criança, conhecendo a palavra de Deus, tendo entendimento, porque hoje, cada dia que passa, vivemos dias maus, e Jesus previu tudo isso que está acontecendo hoje, né? Pai se levantando contra filho, filho se levantando contra os pais, sabe? Onde não existe mais amor, onde já não existe mais o respeito ao próximo, onde existe a valorização do eu. O que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu faço, o que importa é o que eu quero. É o individualismo. O individualismo. Nós vivemos dias maus, onde não se pensa em senso de comunidade, onde não se pensa mais, sabe, no amor ao próximo, sabe? Que se você levar uma palavra de amor ao próximo, você é tido como idiota, como uma pessoa boba, né? Então, a valorização da palavra do Senhor, levar os filhos a ter esse conhecimento, porque onde começa a desgraça? Onde o diabo começa a agir na vida da pessoa? Através da família. Então, quantos lares hoje são destruídos porque tem filhos que estão no caminho das drogas? Quantos lares foram destruídos porque pais abusam de suas filhas? Quantos lares foram destruídos? Nenhuma. Então, olha a importância de um lar estruturado. Um lar onde se pensa
no bem-estar da família, o cuidado com os filhos, o cuidado com o lar. Então, o Eli, ele não teve o cuidado, porque se ele tivesse dado a educação devida para os seus filhos talvez não tivessem cometido esse pecado. E Israel não teria sofrido essa consequência. Exatamente. Porque o povo inteiro sofreu as consequências. Então, através do pecado, olha, onde isso originou o pecado? Né? Na educação, no tratamento do pai Eli com seus filhos, e daquilo gerou todo esse mal-estar, o pecado originou, e ali houve destruição em Israel. Olha a importância que você, pai e mãe, tem diante da sua família. Então, tenha cuidado com seus filhos, tenha cuidado com a integridade da sua família, tenha cuidado com o que a família representa para você e principalmente para Deus, porque abaixo de Deus, abaixo do amor que você deve ter para com Deus, e isso é absoluto, vem a família. Não é o teu trabalho, não é o teu ministério, não é o teu esporte que você gosta tanto de fazer. Percebe? É a família, a estruturação da família, o amor à família, viver junto em comunhão, porque a família representa a trindade dos céus, onde o Pai, Filho e Espírito Santo vivem em um só. Olha que exemplo maravilhoso. Então Deus valoriza a família. E tudo hoje que o diabo quer é destruir a família. Como? Basta você entrar na televisão ou na internet, você vai ver. É só destruição, é só contenda, é só valorização do eu. Tudo que remete a uma vida santa, sadia, é tido como, né? Bobo, ridículo, ridicularizado. Cafona, né? Cafona, entendeu? Então, tome muito cuidado com a sua família. Ela é o bem maior. Deus confiou a você. Deus confiou a você cuidar da tua família. Sabe? Você que é pai e mãe, vocês têm essa incumbência. Vocês têm esse desígnio que Deus deu a vocês de cuidar daquilo que é mais precioso, que é a família. E o que Deus uniu, o homem jamais pode separar. O homem jamais pode separar, porque foi unido, estabelecido por Deus. É isso aí. Bom, então, temos aqui, em primeiro lugar, os filhos de Eli foram mortos, houve a captura da Arca da Aliança, símbolo da presença divina. E ao saber disso, e principalmente de que a arca havia sido levada, o sacerdote Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E de imediato sua nora, que estava grávida, entrou em trabalho de parto e deu à luz ao seu filho chamado Icabode, que significa a glória de Deus se foi, e morreu, né? Então o menino nasceu e morreu, né? Por conta disso. Quanta desgraça, quanta né? desgraça. Além do Eli ter morrido, além dos filhos de Eli, né? A nora entrou em trabalho de parto, deu à luz um filho, e assim no nascimento o filho também já morreu, né? Que coisa triste, né? Então a desgraça da família de Eli. Além da desgraça da família de Eli, 85 sacerdotes pereceram. No reinado de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso. E a partir daí a casa de Eli passou a ser preterida, ou seja, rejeitada, né? Então tá aqui essa imagem, né, que vocês estão vendo, do mensageiro chegando diante do sacerdote ali, dando a mensagem, né, ele aqui com um pano de saco, todo machucado e tal, e o sacerdote ali caindo da cadeira e morrendo ao quebrar o pescoço. Que coisa triste, né? Bom, a síntese do tópico 2, a sentença tratava-se da punição de Deus aos filhos de Eli. Ela seria executada por intermédio da invasão dos filisteus. Então os filisteus invadem Israel, matam e tomam a Arca da Aliança. O preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. A expulsão de Adão e Eva do paraíso. A morte física e espiritual, né, de tanto Adão quanto Eva. Gênesis capítulo 3, Romanos 5:12. Né? Acã e sua família perderam a vida. Né? A questão lá da capa de Acã, que eles viam uma linda capa babilônica.
Ananias e Safira, né, que venderam a propriedade, mas retiveram, né, Ananias e Safira também foram mortos. Então, a Bíblia revela vários exemplos sobre a consequência do pecado. Eli, como pai e sacerdote, cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial, e nisso ele falhou, pecando por omissão. Então ele sabia que os filhos estavam fazendo coisa errada, ele falou, chegou a conversar com os filhos, mas os filhos continuaram. Então qual que deveria ser a atitude de Eli, o sacerdote? Ele destituiu os filhos do sacerdócio. Olha, a partir de hoje vocês não vão mais intermediar ali o sacrifício diante do povo e diante de Deus. Vocês estão excluídos desse sacerdote, vocês não fazem mais parte desse sacerdócio. Então a partir daí, só que Eli não fez isso, ele foi omisso e foi negligente, né? A palavra de Deus nos mostra que se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, se tornarão uma vergonha a seus pais. Além de orarmos por nossos filhos, precisamos conduzi-los à comunhão com Deus. Então, vamos ver o que está lá em Provérbios 29:15, né? Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Capítulo 29, versículo 15 diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então eu vou repetir aqui, olha. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então a Bíblia está falando o seguinte, que a repreensão e o castigo e a punição, elas são importantes, né? Que você na criação dos filhos, é o que o Marcelo está falando aí, não é que você vai espancar, não é que você vai maltratar, não é isso, mas você chegar com a vara, você chegar com a repreensão, e você ser mais enérgico ali, isso vai dar sabedoria, né? Que nem, por exemplo, a Valentina, minha filha, esses dias, ela tá com o hábito de pegar as coisas e jogar no chão. Eu não sei se é porque ela vê que tem muito brinquedos parados no chão, às vezes a casa fica bagunçada, vê muita coisa parada no chão, ela pega as coisas e joga no chão. Aí a gente não fala, não, filha, você não pode fazer isso, a gente vai, briga com ela, e ela começa a chorar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou passar a mão na cabeça dela? Eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que ser firme. Por quê? Porque a repreensão, ela vai gerar sabedoria, né? Ela vai dar sabedoria. Então, Provérbios está ensinando isso aqui, ó, que a vara e a repreensão, elas dão sabedoria. Tá aqui, ó, Provérbios 29:15. Tá certo? Os males da falta de repreensão. Provérbios 15:10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. Então vamos ver lá Provérbios capítulo 15, versículo 10. Provérbios capítulo 15, versículo 10, que diz assim: correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá, né? Então a repreensão, não só da parte dos pais, mas também da parte de Deus, ela é porque Deus ama, né? Quando a gente, por exemplo, ouve uma profecia, quando vem da parte do Senhor uma profecia para a igreja, né? Uma palavra de repreensão, uma palavra dura, é porque Deus ama a igreja, Deus ama o povo de Deus, né? Então a repreensão, ela vem porque você ama, porque você quer que a pessoa realmente se conserte, né? Repreensão no hebraico é tolkashá, que quer dizer correção, censura, punição e castigo, né? Os males da falta de repreensão, nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão, né? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios capítulo 3, versículo 2, vou repetir de novo. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, olha que bacana aí, né? Os males da falta de repreensão. E deixa eu completar aqui um pouco sobre esse texto, Beto. A importância de você repreender o seu filho, mas de você repreender, antes de você repreender, o filho tem que ver em você um amigo, sabe? Uma pessoa que ele possa confiar. Porque muitos confundem as coisas, né? Eu vou repreender meu filho, mas é um pai distante. Um pai e mãe distante
dos seus filhos. Muitos hoje têm confiado à escola a educação de seus filhos, sendo que a educação quem dá é a família, né? A escola traz o quê? O aprendizado, o ensino. São ensinamentos complementares que farão dessa pessoa um ser estudado para que ele possa ingressar numa faculdade. Essa é a incumbência da escola, mas a educação vem de casa, tá? Mas antes de tudo, você tem que ser amigo do seu filho. O filho, quando chega ao ponto de esconder certas coisas dos pais, é que ele não vê em você um amigo, uma pessoa que ele possa confiar num segredo, entendeu? Então, é importante, antes de toda essa da parte de correção, você estar próximo ao teu filho, né? Você se mostrar um amigo presente, né? E é assim que Deus faz conosco. Antes mesmo da repreensão, ele se faz um amigo presente, um amigo que está sempre pronto a nos ouvir, pronto a escutar as nossas queixas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. As coisas funcionam bem melhor assim. Eu já fui gestor de uma equipe e eu aprendi muito com a minha equipe. Por quê? Porque nesse momento muitos confundem a questão de autoridade com imposição, né? E naqueles momentos, muitas dificuldades nós tivemos. Chegou um determinado momento, eu falei, peraí, eu preciso ouvir a minha equipe, eu preciso ouvir, antes de tomar decisões, eu preciso ouvir as dificuldades que eles têm. E comecei a agir de outra forma com a minha equipe. E os resultados foram maravilhosos. Por quê? Porque antes de mais nada eu ganhei amigos que eu carrego até hoje, mesmo depois de distantes, né? Cada um foi para um rumo diferente. Eu tenho o contato deles e nós criamos uma linda amizade. Uma amizade, sabe, de respeito, de carinho, de afeto. Por quê? Porque de um simples gesto, deixar, sabe, eles falarem, se colocarem, sabe, eu entender as dificuldades deles, nós criamos laços de amizade. E deixou de ser aquele vínculo chefe-empregado, entendeu? Viramos amigos, né? Então, todos nós entendemos que todos estávamos trabalhando para um bem comum. Então, a partir do momento que eu comecei a ouvir os meus funcionários, eu comecei a ser filtro das dificuldades deles junto à empresa. E funcionou perfeitamente a questão empresa, gestão e empregado. E isso é bacana, porque você... transcrevendo, passando isso para a nossa família, quando você ouve os seus filhos, ouve mais os seus filhos, o seu filho começa a confiar em você, um verdadeiro amigo, né? E aí você vai entender as dificuldades, porque nós não somos donos. Não pense você que por ser pai ou mãe, você é dono da verdade. Vocês podem estar sujeitos a erros no tratamento com seus filhos que você não está percebendo. Mas pelo simples fato de ouvi-los, você percebe que você pode agir de outra forma. E da forma mais correta, e da forma mais amistosa, e da forma com que traga elo entre você e o teu filho. E isso é importante, você trazer esse elo, você ter o respeito do teu filho, da tua filha, para que vocês possam dialogar antes de mais nada, antes mesmo de vir a correção, dialogar. Porque quando vier a correção por parte do pai ou da mãe, o filho entenderá que aquilo será para o bem maior, será para o bem da família, e eles vão entender porque vem de um amigo antes de mais nada. É isso aí. Bom, pecado voluntários e deliberados não tem perdão. Vamos ver o que 1 João 5,16 fala. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar. Esse tipo de pecado gera morte. Nesse caso é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Então,
Bora ver aqui 1 João 5,16, que diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Né? Então João ele faz uma distinção entre pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. E ele fala que o pecado que é para a morte, que gera morte, nesse caso é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Né? Então, olha a importância que a Bíblia dá ao arrependimento. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado e o deixa, alcança misericórdia, né? Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Então, a chave para o agir de Deus, para o trabalhar de Deus na vida da igreja, na vida de todos nós, é o arrependimento. O arrependimento é a palavra-chave aqui dessa lição, né? O povo em todos os momentos que quando se arrependeu, quando se humilhou e quando se quebrantou, Deus agiu. E é assim até os dias de hoje na nossa vida. Se nós nos arrependemos dos nossos atos, nós nos humilhamos diante do Senhor, e se nós nos quebrantamos, o Senhor ele vem, o Espírito Santo trabalha, e há ali um agir de Deus, porque para que Deus haja, é necessário que haja arrependimento. O arrependimento é a chave para a atuação de Deus na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade, na vida de uma igreja, tá? Então, não foi o que aconteceu no caso de Eli. Os filhos de Eli, eles não se humilharam, eles não se arrependeram. Embora o Senhor tivesse falado, embora o próprio sacerdócio ele tivesse falado com Hófni e Finéias, eles não se arrependeram, né? Então, que o nosso coração ele possa sempre ser um coração quebrantado e arrependido diante do Senhor, né? Os filhos de Eli pecaram voluntária e deliberadamente, zombaram do Senhor. O pecado voluntário e deliberado leva à morte e morte eterna. E isso está lá em Hebreus 10, 26, né, que é o que eu vou ler agora. Que o salário do pecado é a morte, né? Então, a conclusão do tópico 3, a síntese do tópico 3 vai dizer: a família de Eli foi tirada do sacerdócio de Israel como consequência dos pecados de seus filhos. Então, olha o que aconteceu. Os filhos de Eli, além de eles morrerem, eles perpetuaram essa marca do pecado ali para as próximas gerações dele. Eles foram destituídos da linhagem sacerdotal. Eles não mais, os filhos deles não mais iriam exercer ali o sacerdócio, né? E a família de Eli foi tirada do sacerdócio de Israel. Olha que coisa séria, né? Olha que coisa séria que o Senhor ele ensina aqui por meio dessa história de Eli com seus filhos Hófni e Finéias, né? Então, qual que é a conclusão da nossa lição? Tá aí, ó. O pecado tem o seu salário, o pecado tem as suas consequências, né? Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus confirmará em sua presença, né? Então, o salário do pecado é a morte. Aqui a gente tem a ilustração de uma pessoa como se fosse caindo num poço, né? A pessoa cada vez mais ela vai se afundando desse poço, se afundando, se afundando, se afundando, porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele não vai nos afundando, ele não vai nos afastando, e quando a gente percebe, a gente não mais ouve a voz de Deus, a gente não mais tem alegria de estar na presença de Deus, a gente não mais tem alegria e prazer de fazer as coisas de Deus, né? Porque é assim que funciona, né? Porque a gente se envolveu tanto já com o pecado que a gente não consegue mais sair desse poço, né? Por isso que nesse momento que a pessoa está lá no fundo do poço, ela tem que se arrepender. Ela se arrepende e aí o agir de Deus começa na vida dela. Então, uma palavra que é muito importante na lição de hoje aqui é arrependimento. Se não há arrependimento, não há atuação do Espírito Santo, não há obra de Deus, o Espírito Santo não consegue atuar na vida da pessoa, né? Isso é muito importante, o arrependimento, um coração quebrantado, um coração humilde, né? Bom, então, para nossa reflexão, a gente tem alguma retrospectiva que eu vou fazer aqui, né? Em que consistiu o pecado de Eli? Devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli.
Não se tem menção dele cometendo abusos em seu ministério, mas seu principal erro foi não corrigir os abusos de seus filhos, perdendo assim sua autoridade sobre eles. Então, o pecado de Eli foi a omissão. Contra quem os filhos de Eli pecaram? Os filhos de Eli pecaram contra o próprio Deus, porque eles profanaram o sacerdócio, eles profanaram as coisas santas que a lei de Moisés não permitia que fossem profanadas. Na experiência profética de Samuel, que mensagem ele recebeu de Deus? Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma pesada comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Ou seja, a primeira vez que Deus manda uma mensagem para Samuel, ele tinha, se não me engano, 12 anos. E essa mensagem era contra a própria casa do Eli, que foi o tutor dele. Né? Ou seja, como Deus não faz acepção de pessoas, quando Deus tem que repreender, ele repreende desde o líder até o irmão mais simples, ou a pessoa que não tenha tanta notoriedade assim na igreja. Né? Então, o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Alguns exemplos de consequências do pecado na Bíblia. Né? A Bíblia revela alguns exemplos das consequências do pecado, que é a expulsão de Adão e Eva do paraíso, que tiveram morte física e espiritual. Acã e sua família também perderam a vida, e Ananias e Safiras, que também foram mortos por causa das consequências do pecado. Né? Como seguidores de Jesus, o que devemos evitar? Como seguidores de Jesus Cristo, devemos sempre evitar o pecado voluntário e deliberado, pois nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Né? Então, voltando para o nosso ponto central da lição, o cristão ele tem que evitar o pecado a qualquer custo. Né? E muitas vezes a dinâmica da sociedade impõe e fala que é normal. Né? Ah, não, mas não tem problema. Não, cada dia mais que... Cada dia mais. Por exemplo, a questão de você fazer sexo antes do casamento. Isso está sendo relativo, está sendo normal. Né? E não é normal, Bono. Você me desculpa, mas não é normal. Não é normal. Porque a Bíblia é muito clara. A sociedade ela vai se modificando, mas a Bíblia ela não se modifica. Né? A santidade do Senhor ela é a mesma. Né? Ela é a mesma. Então, por mais que a sociedade ela se modifique, o que a lição está trazendo aqui devemos sempre evitar o pecado voluntário e deliberado, pois nós temos a mente de Cristo. E engraçado é que você veja, muitas pessoas que se guardam, né, quando chegar o momento do casamento e que são citadas pela mídia, são ridicularizadas, né? Sendo que a coisa mais santa, né? Mais prazerosa a pessoa se guardar pro dia do casamento, porque não é só o ato sexual a questão, é a questão da obediência, né? E o próprio ato sexual existe um fator espiritual ali. Sim. Você se torna uma só carne. Sim. Por exemplo, você que busca a Deus, você vai se unir com uma pessoa que não quer saber de Deus, você vai se tornar uma só carne com aquela pessoa. Tem um lado espiritual da coisa, não é simplesmente o ato carnal. E fora as consequências, imagine um adolescente que, tendo relações sexuais antes do casamento, as consequências, fica grávida, aí como se diz, não cresce como deveria, né? Uhum. Que ela está na fase de adolescência, ela poderia aproveitar a fase de adolescência, estudar, posteriormente casar e ter sua família, aí sim pensar em ter filhos, né? Ter todos os estágios da vida, mas simplesmente por uma atitude inconsequente, põe tudo a perder e fica grávida e dá à luz a um filho que não é no momento certo. Perceba, o que Deus criou vem para a bênção. E o diabo tenta tornar isso em maldição. Sim. Porque o sexo é de Deus, é E a bênção pessoa do que Senhor. faz a primeira vez com uma pessoa, ela vai fazer com outra, e acaba se tornando uma promiscuidade. Né? O sexo é bênção do Senhor, mas o diabo hoje traz de uma forma
que acaba se tornando maldição. E que vão dizer que não, é besteira, tá perdendo, não sabe que você tá perdendo. Entendeu? Né? Então tome muito cuidado, vocês que são pais, né? Com seus filhos. A educação dos seus filhos é primordial. Os ensinamentos da palavra do Senhor, daquilo que é reto, bom, né? Não o que o mundo oferece, não o que o mundo traz, mas sim o que a palavra de Deus nos mostra. Porque esse mundo confronta a palavra de Deus, confronta o que a Bíblia nos fala. Então devemos ter cuidado, sabedoria. Antes de mais nada, precisamos ser amigos dos nossos filhos, ter a amizade dos nossos filhos. Eles precisam ver em nós um escudo protetor. Assim como a galinha protege os seus pintinhos, você deve ser com seus filhos. Então, Jesus nos ensinou assim, né? Então devemos ter o cuidado com os nossos filhos. Esse exemplo foi um exemplo claro do profeta Eli, mostra o descuido de um pai com seus filhos. Ele perdeu a linha, ele perdeu o cuidado, ele perdeu a amizade dos seus filhos, né? Quando precisava ser amigo, porque depois que uma árvore cresce torta, não adianta você querer endireitá-la. Você tem que endireitá-la quando ela é pequena, né? Quando a árvore tende, você planta uma planta que vai se tornar uma árvore, você percebe que ela vai mudar o curso dela, você vai lá, coloca uma madeirinha, né, amarra a planta para enveredar corretamente, né? Assim devemos ser com os nossos filhos, sempre observar as atitudes dos nossos filhos, qualquer anormalidade, sempre conversar com os filhos, né? Porque é importante você estar próximo dele, você estar próximo para ouvir os seus problemas, as suas dificuldades. E os filhos dão sinal de alerta. Eles dão noções que nós pais temos que estar atentos. Sensíveis. Né? Sensíveis para ouvi-los, para que possamos, antes de mais nada, ser amigos, para que no momento certo, quando precisar ser corrigido, a correção vire de uma forma correta e eles entenderem que aquilo é o melhor para eles naquele momento. É isso aí, agora são 10 horas e 58 minutinhos e essa foi a nossa lição de número 4, a degeneração da liderança sacerdotal, onde nós falamos sobre os pecados dos filhos de Eli, Ofni e Finéias e as consequências do pecado, e falamos também da questão do arrependimento, que é fundamental para que haja atuação do Espírito Santo, né? Bom, lição de número 5, domingo que vem, a próxima lição, a instituição da monarquia em Israel. Como que Israel passou a ser um regime monárquico a partir da vida de um homem chamado Saul, né? Então Samuel é ele que vai conduzir todo esse processo de ungir um rei, né? Do povo pedir um rei e Israel se tornar uma monarquia. Então, próxima lição, lição de número 5, a instituição da monarquia em Israel. Lembrando que essa lição fica gravada no Facebook, você digitando lá na busca Rádio Ice, você vai encontrar os nossos vídeos, ou você também pode encontrar o nosso canal do YouTube, que fica lá você digitando no YouTube Rádio Ice Betel Dominical, você clica, você vai na playlist da Betel Dominical e você vai ter todas as lições desse último trimestre, começando com a lição 1, lição 2, lição 3, depois a lição 4. Então, é isso aí. Para que você aprenda um pouco mais sobre os livros de 1 Samuel e 2 Samuel, entre lá, assista os vídeos que eu tenho certeza que será uma grande bênção. Marcelo. É isso aí, pessoal. São exatamente 10h59, quase virando para 11 horas. Mandar um grande abraço para todos os amigos ouvintes que nos acompanharam, né, nessa lição número 4. Mandar um abraço para Silvia Esquilate Conesse, o Valmir Afonso, um grande abraço, Valmir, a Karina Batista, Amanda Matias de Lima, quem mais? Vamos ver aqui. Marco Antônio, Alberto Pinto, Wilson José Ribeiro, o Alain Menezes Cordeiro, o Everton Ferrer, o Vinícius Bonac, o Wellington Zimmerer,
Daniel Bazarim, Leandro Castro, Gabriel Luca, Michele Araújo, a Poliana Miranda, o Márcio Udi de Carvalho, diretamente de Orlando, na Flórida. Esse bate carteirinha aqui. Esse é um brother, um maestro de mão cheia, que sempre nos acompanha. A Karina Batista, o Robson Terescovac, o Walter Carlini, Cláudio Tibérios, Leandro Castro, Enéas Tavares Canuto, Gil Machado... E a todos vocês que nos acompanham, muito obrigado. É um prazer enorme ter você conosco. Espero que a lição tenha sido de um grande aprendizado. Foi para mim, né? Amém. Eu sou pai e tudo isso que foi dito serve para mim também, né? Não pense que nós somos donos da verdade, não. E que sempre aprender é melhor do que ensinar, né? Então eu estou aqui para aprender também, né? Deus usa o homem, a mulher, da forma que ele quiser, né? E do jeito que ele quiser. Então, não pense que pelo fato do Beto e eu estarmos aqui, nós somos autoridades, né? No que nós estamos falando. Porque Deus usa o Beto, tanto o Beto quanto a mim, e muitas coisas que são faladas ali na hora, nós não tínhamos na cabeça isso. É Deus que dá condições e prepara. Então, é ensinamento para nós também. É ensinamento para mim. Eu tenho 2 filhos, um com 18 e uma com 12. Então, é ensinamento para mim. Muita coisa que foi falado aqui, eu tô absorvendo para mim. A gente aplica, né? Aplica isso para mim. É isso aí. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês. Marcelo, os recados da semana, da rádio. Bom, ontem nós tivemos a nossa feira de artesanato e você que esteve aqui pôde aproveitar. E quem não esteve, perdeu. Mas eu acho que hoje, depois do culto, vai ter alguma coisa? Não sei, Marcelo. Eu vou confirmar, tá? Mas à noite nós temos o nosso culto às 18h30 e você é o nosso convidado especial. Tá? Às 18h30 nós temos aqui na nossa Igreja Cristã Evangélica o culto da família. E você é o nosso convidado especial. Esteja conosco. Olha que importante começar bem já com a sua família. Traga a sua família, 18h30 aqui para ouvir o melhor de Deus para vocês. A palavra de Deus, lindos louvores, a presença do Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Você é o nosso convidado especial. Esteja conosco. Esteja conosco, 18h30, aqui na Rua das Gestas, número 1400, na Vila Alpina. Recados da Rádio Ice. Segundas-feiras, a partir das 20 horas, o nosso programa O Último Minuto. O Último Minuto sempre trazendo um tema polêmico. O objetivo do programa é esclarecer dúvidas do dia a dia que nós passamos, dúvidas que você... são atuais e que vêm de confronto com a palavra de Deus. Então, 20 horas, segundas-feiras, o último minuto. Terças-feiras, Vivendo a Palavra com Denner Macuska, a partir das 19h15, trazendo sempre a mensagem, a palavra do Senhor, lindos louvores, né? A tradução da semana e muito mais. Terças-feiras, Vivendo a Palavra com Denner Macuska, a partir das 19h15. Quartas-feiras, o nosso programa Papo de Cristão, sempre trazendo um convidado especial para falar um pouco do seu testemunho, da sua vida, falando um pouquinho da sua vivência, sua experiência com Cristo. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, sempre com um convidado especial. Às quintas-feiras, a partir das 21 horas, o nosso programa Arena Ice, trazendo o melhor do esporte para vocês. Olha, Flamengo foi campeão ontem, os flamenguistas estão todos contentes. Possivelmente agora, logo na quarta-feira, ou quem sabe hoje, já serão campeão da Libertadores. Não, já foi campeão ontem. É verdade. Serão campeão do Campeonato Brasileiro, ó. Já 2 campeonatos em uma semana. Os flamenguistas estão rindo, sorrindo à toa. Parabéns, Clube de Regatas Flamengo, e parabéns pelo Campeonato da Libertadores e possivelmente agora o Campeonato Brasileiro. Então, quintas-feiras, às 21 horas, o programa Arena Ice.
E no domingo, o nosso Betel Dominical, sempre trazendo o melhor da palavra de Deus, trazendo um estudo aprofundado sobre temas da Bíblia. E nós temos como a revista base... A revista da CPAD, Lições Bíblicas. E nós extraímos de lá, né, todo o conteúdo para que possamos trazer o melhor para vocês, tá? 18h30, o culto ao vivo, você pode estar presente e nós preferimos que você venha nos visitar e será um grande prazer ter você conosco, tá? Esteja conosco, vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Confie que Deus é maior na tua vida. E se você não tiver a possibilidade de vir, nós estaremos transmitindo o nosso culto ao vivo pelo Facebook. É só você entrar lá no Facebook e digitar ICE. Vai aparecer Igreja Cristã Evangélica. Você clica lá e você estará acompanhando o nosso culto ao vivo. Um grande abraço. Nesse momento nós vamos fazer oração. O Beto vai orar por nós. E nós gostaríamos de pedir, se você é um pedido de oração, se você tem um problema com uma situação que você esteja passando, eu não sei, eu não conheço a tua vida, né? Mas Deus sabe, conhece o teu desígnio, o desígnio do teu coração, e Deus vai ouvir a tua voz. Então, nesse momento é o momento de nós unirmos a nossa fé. Eu, você, o Beto e muitos outros que nos ouvem, nós vamos unir a nossa fé em Cristo e pedir a Deus para que possa visitar a cada um de nós. Então, feche os seus olhos nesse momento, porque agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um domingo que nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós te somos gratos, Senhor, pela Tua palavra que sempre nos ilumina, nos traz repreensão, nos orienta, nos exorta. E, Senhor, agora as pessoas que estão nos ouvindo, alcança, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Se haja porventura alguém que seja enfermo, passando por algum problema de enfermidade, alcança, Senhor, com a Tua cura, com o Teu favor, com a Tua mão, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que a Tua mão nunca está Senhor, sempre está estendida, Senhor, a favor daqueles que se arrependem, daqueles que se humilham, Senhor. Portanto, Pai, alcança, Senhor, as vidas que estão nos ouvindo agora, com a Tua graça, com o Teu amor, e que seja feita, Senhor, a Tua vontade, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa continuar agindo na nossa igreja, Senhor, e nós entregaremos a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É isso aí, pessoal, exatamente 11h08. Esse foi mais um Betel Dominical ao vivaço aqui direto dos estúdios da Rádio Cristã Evangélica. Lembrando a vocês que às 18h30 nós temos o nosso culto da família e você é o nosso convidado especial. Esteja conosco, 18h30 aqui na Rua das Giestas, número 1400, na Vila Alpina. Uns dizem Vila Alpina, outros dizem Vila Bela. E aí, Beto? Eu acho que é Vila Alpina, mas tudo bem. Então, vamos lá. E você pode acompanhar todos os nossos programas. Nós temos no Facebook todos os programas gravados em vídeo. E se você quiser acompanhar também pelo YouTube, nós temos o nosso canal no YouTube. Vai lá, Beto. O canal, se você entra no YouTube, você digitar Rádio ICE Betel Dominical, você já entra direto na playlist do Betel Dominical. E o Beto tem um cuidado, e isso eu tenho que falar, pessoal. O Beto tem um cuidado, um zelo com o programa dele. E eu fico muito feliz de ver pessoas assim que nem o Beto dispostos a fazer a obra de Deus, né? Porque eu vejo o cuidado que ele tem, ele acabando logo o programa, logo mais 18h30 ele já chega, ele já quer mandar o programa dele pro YouTube, ele tem essa responsabilidade com os ouvintes dele. Porque isso é importante. A pessoa que está inscrita no canal, ela vai recebendo as notificações. Sempre que tem um vídeo novo, ela vai receber. É uma oportunidade de você abençoar a vida que está lá. É isso aí, Beto. Deus te abençoe. Fico feliz pelo teu amor, pelo teu zelo com a obra de Deus. E isso é importante, pessoal. Sabe, você ter amor, carinho pela obra de Deus. E o Beto tem sido, assim, essa pessoa maravilhosa, ajudador aqui no trabalho da rádio, homem de Deus, homem temente ao Senhor, e é com essas pessoas que nós gostamos de trabalhar. Fiquem com Deus, boa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe você, tua família e os teus filhos. Fiquem com Deus. Eu me rendo ao seu amor,
Eu me rendo ao Senhor. Se renda ao Senhor esta noite. Eu me rendo. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, insigne da bastante alçada, Santo de Israel, luz do mundo. Termina aqui Betel Dominical, os ensinamentos do Senhor nas ondas do rádio.